Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Sinduscom Rio. Eu sou Simone Garrafiel e vou estar com vocês aqui e com a nossa convidada nessa próxima hora. Mas antes de falarmos do tema de hoje, de fazermos as devidas apresentações, eu quero convidar todos vocês para se inscreverem no nosso canal e receber, as notificações dos próximos webinários que o Sinduscom Rio irá promover. Bem, hoje o nosso webinar ele acontece juntamente com a Eduque.end, que é especializada em cursos nas áreas de engenharia, arquitetura, construção civil, mercado imobiliário, que é aqui um fornecedor parceiro do Sinduscom Rio. E para quem nos acompanha, nas redes sociais e no nosso informe, fica por dentro da agenda de oportunidades que eles oferecem aí, mensalmente, com cursos online e com temas aí que são bem relevantes para o nosso setor. Bem, hoje o nosso webinar está... o tema de hoje, eu estou maluca aqui já. O tema de hoje é relevante para quem está trabalhando no mercado imobiliário, A gente vai falar aí sobre os desafios e os principais caminhos, que os profissionais dessa área devem seguir para ter um planejamento e uma gestão de vendas que traga sucesso aí para o lançamento imobiliário. Mas antes de apresentar essa fera que está aí na telinha, que vai falar com a gente sobre esse assunto, eu quero falar em nome do presidente do Sinduscom, o João Fernandes, e do vice-presidente também do Sinduscom e presidente da DEME, Cláudio Ermolim, que não poderão estar aqui conosco, infelizmente, por conta de uma agenda de compromissos, mas eles deixam aí o agradecimento à Eduque.end e à Flávia Ronsetti, por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente, para falar desse assunto, trazer essa atualização importante para o nosso setor. Antes de passar a palavra para Flávia Ronsetti, já está aqui, eu sei louca para trazer toda a sua metodologia para essa turma que está aqui, eu vou falar um pouquinho sobre quem é a Flávia Ronsetti. Primeiro, ela é capixaba, tá? Vamos lá. Ela atua como consultora em inteligência comercial, é instrutora, professora de pós-graduação, coach de performance de equipes. Pouca coisa, Mas vamos lá. Ela atuou muitos anos como executiva de negócios internacionais, na abertura de mercado, intermediação de venda, desenvolvimento de equipes, e desde 2011 ela atua com foco no mercado imobiliário, justamente no planejamento e gestão, de diversos lançamentos imobiliários em diversos segmentos. E há 4 anos, ela viaja aí por todo o Brasil, com a sua metodologia em planejamento de marketing e vendas, com foco justamente nos lançamentos imobiliários, como ela diz aqui, ouvindo as dores dos gestores de incorporadoras imobiliárias e os desafios e oportunidades desse mercado. Então, já viram que hoje o nosso webinar está muito bom e vai trazer aí uma bagagem boa para quem está nos assistindo. Boa tarde, Flávia Ronsetti. Obrigada por estar aqui conosco. Em nome do Sinduscom, e do nosso presidente, agradeço por você estar aqui. E já vou passar a palavra, que é quem mais interessa aqui para a gente. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que estão conosco aqui ao vivo e aos muitos que virão aí depois acessando o nosso conteúdo depois nas plataformas do Sinduscom. Bem, eu queria começar agradecendo por essa oportunidade, Eu falo assim que quem é professor, quem cria conteúdo como eu, a gente adora qualquer oportunidade que a gente consiga sair ali dos 15 segundos dos stories do Instagram ou dos 1.300 caracteres do LinkedIn, Quem gosta de falar adora essas oportunidades das live class, dos webinars. Eu acho que o mercado precisa de conteúdo relevante, precisa sair só do conteúdo raso que a gente vê por aí, a gente precisa se aprofundar, precisa de conhecimento. Então, agradeço imensamente essa oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês de um método que eu levo para os meus alunos, para os meus mentorados, que é de extrema relevância para esse momento que a gente vive. Na hora que você me apresentou, você citou aí que eu, originalmente, eu vim de comércio exterior,
e caí no mercado imobiliário em 2011, num boom, no auge do calor, né, do nosso mercado, e desde então vivi intensamente todos os momentos que o mercado imobiliário passou. E o que me fez, talvez, ter esse foco do meu trabalho hoje no mercado foi a necessidade de tornar esse mercado mais profissional. Como eu vim de fora, né, como eu vim de um olhar de indústria, vim de segmentos diferentes, voltados para a venda, ao comércio exterior, quando eu cheguei no mercado imobiliário, eu falei, caramba, que mercado enorme, né? Eu acho que é a grande estrela da economia do nosso país, mas, ao mesmo tempo, é um mercado informal e pouco profissional, né? Então, eu falava, caramba, não é possível que a gente vai vender imóvel. Eu sempre fiquei muito inquieta com a metodologia que, infelizmente, até hoje, a maior parte das empresas usam, que é a metodologia de venda de varejo, que foi ensinado lá em 1980, baseado em modelos de varejo americano. Né? Então, eu falo, caramba, tem que haver um método diferente de vender imóvel, porque a gente não vende, eu sempre brinco que a gente não vende casquinha de sorvete no shopping. A gente vende um produto muito complexo. E aí eu fui buscar uma metodologia para vendas complexas. O que são as vendas complexas? São as vendas que o cliente não decide ali na hora. Né? Envolve todo um processo decisório emocional, e depois esse emocional abre espaço para o racional. Então, como que a gente consegue trazer para dentro das empresas esse método de fugir do fechamento imediato? Né? O fechamento imediato, eu brinco que ele é o pior inimigo das equipes de vendas, das incorporadoras ou das imobiliárias. A gente precisa tirar isso da nossa cabeça. E outra coisa que eu percebi foi uma dificuldade, como que a gestão de vendas era e continua sendo um desafio para o incorporador, principalmente, para a empresa, para a loteadora, né, para as empresas de construção civil em geral, porque ela faz tudo certinho, e como a gente tem muitos engenheiros gestores, vai tudo certinho, o processo perfeito, sistema da qualidade, tudo vai muito bem até a hora de vender. Chegou a hora de vender, simplesmente o incorporador, o empresário, despeja o produto dele na mão de uma imobiliária ou de corretores. O que acontece se a imobiliária, se os corretores são competentes, dá tudo certo. Mas em alguns casos não dá tudo certo. Ou às vezes até dá certo, mas poderia ter dado muito mais. Né? Então eu vejo que esse é um desafio enorme para as empresas. E é exatamente por isso que eu trago esse tema hoje, para falar sobre o protagonismo do incorporador, do empresário do mercado imobiliário. Então, esse tema, eu acho que ele é muito, muito relevante para muitas empresas que têm esse desafio grande nesse momento de lançar o produto. Né? Só para a gente entender, quando eu falo o protagonista, o que significa o incorporador, o empresário ser o protagonista, né, dos negócios dele? Significa que ele tem o papel principal. O protagonista geralmente é aquele que a história inteira gira em torno dele, das ações dele. Né? Esse é o protagonista. Né? Tudo gira em torno dele, é ele que inicia, é ele que finaliza, ele é o grande ator. Mas, Flávia, você está me dizendo que não existem outros papéis no mercado? Como assim? E aí eu falo que não, existem sim, todo protagonismo tem os coadjuvantes também. O mercado imobiliário, ele tem muitos outros papéis, porém a gente tem 3 papéis importantes que a gente precisa citar aqui hoje. É claro que o incorporador é aquele principal, né? Ele é o dono da bola, né? Ele que é o pai do produto, ele que teve a ideia original, ele que fez o investimento no desenvolvimento do produto, ele que foi atrás do terreno, é ele que está desembolsando
o maior investimento financeiro e de tempo e de energia. Então, por isso eu diria que ele é o protagonista, sim, do mercado. Mas a gente tem um outro parceiro muito importante, fundamental no mercado, que é a imobiliária. A imobiliária ela é fundamental, por quê? Porque ela é o parceiro da estratégia. Né? O incorporador ele depende da imobiliária, seja ela própria ou terceirizada, para levar o seu produto ao mercado, né? Para ajudar na execução daquele plano tão bem feito que ele fez, para operacionalizar as suas vendas. E aí a gente entra com um terceiro papel fundamental também no nosso mercado, que é o corretor. Né? O corretor é aquele que efetivamente executa todo aquele plano. Né? Não existe a venda, a intermediação imobiliária, a não ser que ela seja feita direto pelo incorporador, sem o corretor. Né? Então, de nada adianta a gente ter feito um planejamento de marketing perfeito, um planejamento de vendas perfeito, se eu não der conta de levar isso para a ponta. Por exemplo, de nada adianta eu contratar, eu encomendar uma maquete de 50 mil reais que acende, que interage, né, que dá para você ver a planta interna dos apartamentos, super linda, encantadora, se o corretor não tiver disposto ou preparado para apresentar essa maquete para o cliente. Mesma coisa, às vezes, de um apartamento decorado. Né? A gente vê que tem aquele investimento todo no apartamento decorado e o corretor, quando ele está despreparado, ele não consegue conduzir a apresentação do decorado, e aí, às vezes, a pessoa fica lá encantada com o móvel da varanda, encantado com o granito da bancada gourmet. E o objetivo ali não era aquele, o objetivo era demonstrar os diferenciais do produto imobiliário. Mas, para isso, o corretor precisa estar preparado. E quando eu falo que o incorporador é o protagonista, o incorporador precisa ter esse conceito de que é ele o responsável também preparar o corretor juntamente com seu parceiro, que é a imobiliária. Então, a gente vê que essa pirâmide, essa tríade, ela precisa estar alinhada para todos ganharem. Né? E eu chamo essa pirâmide, essa tríade, eu falo que essa é a tríade de sucesso do mercado imobiliário. Quando essa tríade não está alinhada, a gente vê conflito por todos os lados. Né? Entre o incorporador e a imobiliária, é muito comum a gente ter conflitos causados por desconfiança, por falta de comprometimento. Então, você vai lá conversar sobre meta com seu parceiro comercial, o cara não quer se comprometer com metas, não quer se comprometer com resultados, né? Com falta de alinhamento total, e isso acontece do incorporador para a imobiliária e da imobiliária para o incorporador. Não o suficiente esses conflitos entre o incorporador e a imobiliária, a gente também encontra conflitos entre o corretor e a imobiliária. A gente sabe que a comunicação é ineficiente, a gente sabe que as imobiliárias têm uma dificuldade de desenvolver as suas equipes, e, ao mesmo tempo, muitos corretores têm a necessidade de desenvolvimento, mas não encontram apoio na imobiliária. E também existe um conflito direto entre os interesses do incorporador e do corretor. Então, a gente vê em muitas negociações um jogo de ganha e perde. Né? Muitas vezes a gente se pergunta, será que o incorporador e o corretor estão falando a mesma língua, estão querendo um mesmo objetivo, eles têm algum interesse em comum? Né? E quando a gente olha todos esses conflitos de todos esses lados da pirâmide, a gente percebe que quem está no meio de todo esse conflito é o nosso cliente. Ele é o maior prejudicado por essa falta de alinhamento desses três papéis. Então, é por isso que é tão importante a gente manter essa pirâmide alinhada.
quando a gente consegue unir o incorporador, a imobiliária, o corretor, a gente consegue fazer com que o nosso relacionamento com o nosso cliente seja melhor. Então, quando isso tudo fica, eu falo assim, quando ele deixa de ser uma pirâmide com 3 pontas e passa a ser mais redondo, a gente cria um melhor ambiente para o nosso cliente, consequentemente, um melhor ambiente para resultados, para vendas, para fechamento de negócios. Então, essa tríade do sucesso, eu gostaria que vocês levassem em consideração e parassem um minutinho para avaliar como está a relação da sua empresa com seus parceiros comerciais, com as suas imobiliárias, ou como está o desenvolvimento da sua imobiliária própria, se esse for o caso, e o relacionamento seu com o corretor e do corretor com a imobiliária. Essa tríade, ela precisa funcionar bem para que a gente tenha um bom resultado. Só que antes, para a gente ter qualquer resultado, para a gente evitar conflito, a gente precisa encarar o fato de que o cliente é do incorporador, o cliente é da imobiliária e o cliente é do corretor. Mas muitas vezes existe esse conflito em torno, né, da posse do cliente. E muitas vezes as incorporadoras não têm essa certeza de que o cliente é dela também. Então, tome posse do seu cliente. Né? Cada um tem o seu papel. A incorporadora tem um papel, a imobiliária tem outro e o corretor tem outro. Quando todo mundo trabalha com ações alinhadas, todo mundo tem a sua parte de propriedade do cliente e age como tal. Então, eu acho que a base desse relacionamento de confiança para essa tríade é todo mundo saber que tem a posse do cliente e todo mundo fazer bem essa divisão de papel, trabalhando com um só objetivo. Né? Porque, afinal de contas, qual é o objetivo do incorporador? Qual é o objetivo da imobiliária? Qual é o objetivo do corretor? Né? Todo mundo quer fazer um lançamento imobiliário de sucesso. Mas, afinal de contas, o que significa fazer um lançamento imobiliário de sucesso? A gente está falando em vender o maior número de unidades em um menor tempo possível. A gente sabe que o mercado imobiliário, até a gente chegar ao ponto de ter algum tipo de receita, a gente já fez muito desembolso financeiro. Portanto, quanto antes eu vender, melhor para o meu resultado final. Então, eu acho que a gente o nosso objetivo é sempre vender o máximo de unidades possível em um menor espaço de tempo. E isso, né, para a gente conseguir realizar esse objetivo, a gente precisa pensar em uma estratégia de lançamento bem estruturada. Qualquer produto que está sendo lançado no mercado, ele precisa de uma estratégia de lançamento. Imaginem um produto de ciclo longo como o produto imobiliário. Aí que ele precisa mais ainda, né? E de uma estratégia antes, durante e depois do lançamento. Então, é fundamental que a gente saiba que não basta ter o plano perfeito. A gente precisa, né, do antes, que é o planejamento, do durante, que é a execução desse planejamento, são os planos de ação que a gente vai colocar em prática, e o depois, que é o foco em resultado. Quando a gente fala em planejamento, execução e resultado, a gente está falando de gestão, e gestão de marketing e vendas. Por isso que é tão desafiador para a maioria dos empresários falar em gestão de marketing e vendas, mas também é necessário alinhar essa competência nas empresas, porque é isso que vai trazer o resultado. Então, quando a gente olha as fases de uma incorporação, de um novo projeto, a gente geralmente tem algumas fases principais que são comuns a grande parte dos empreendimentos. A primeira fase é o estudo e aquisição de terreno,
né? Muitas vezes, algumas pessoas aqui nesse momento contratam pesquisas de demanda de mercado antes de adquirir o terreno. Enfim, tem todo... tem um conjunto de ações aqui neste momento. Depois a gente começa a fazer um pouquinho de desenvolvimento de produto, que aí a gente trabalha muito com a questão técnica dos arquitetos, de trazer um diferencial para o meu produto. Nesse momento aqui, eu já tenho que saber as demandas do meu mercado, né, os diferenciais dos produtos da concorrência, para eu não ter que vender mais areia no deserto. Tem um outro leque de ações para esse momento. Depois a gente precisa fazer um estudo de viabilidade, porque não adianta só eu ter um produto diferenciado, mesmo que se eu tiver um mercado que tem uma boa demanda para o meu produto, o final eu preciso ter resultado, no final de tudo eu preciso botar dinheiro no bolso. E para isso eu preciso fazer um estudo de viabilidade, para eu entender qual é o melhor, o resultado ótimo para o meu empreendimento, e graças a Deus a gente está entrando num novo ciclo de mercado, onde a gente pode buscar o resultado ótimo, porque a gente caminhou aí em alguns anos de crise, tentando algum resultado. Muitas empresas, para não perder o seu ritmo de lançamento, para não deixar para ter que desfazer as suas equipes técnicas, elas fizeram lançamentos com o mínimo de resultado, às vezes, muitas vezes, só para empatar, para conseguir manter a estrutura da empresa se movimentando. Mas agora estamos entrando num momento de mercado que não, vamos voltar a pensar no resultado ótimo. E isso eu tenho feito esse trabalho com alguns clientes, em algumas mentorias, que, olha, vamos deixar de pensar só em ganhar algum dinheiro e vamos voltar a pensar no ganhar o máximo possível. E isso tem tudo a ver com gestão de marketing e vendas. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente o porquê. E aí a gente começa ok, eu tenho o terreno, eu tenho o produto, eu tenho a viabilidade, beleza, vamos trabalhar nos projetos, na legalização, nas aprovações, que é um grande ponto de atenção no momento em que a gente está agora, né? Porque o nosso produto é um produto de ciclo longo. O tempo que eu demoro até a minha ideia inicial, até esse produto estar com o registro de incorporação pronto para vender, a gente pode demorar anos, e a gente vê que esse último ano, como consequência da pandemia, muitas instituições que aprovam os nossos projetos, prefeitura, corpo de bombeiros, todas as instituições que em algum momento a gente precisa de algum tipo de legalização, elas caminharam de forma muito lenta. E o nosso mercado está acelerado. Então, a gente já vê em alguns lugares no Brasil uma fila de projetos para serem aprovados, e quem já está com o seu projeto aprovadinho já está bombando e vendendo. E eu acredito que até em alguns lugares do Brasil, em algumas cidades, principalmente em cidades menores, que não tem essa estrutura de entidades, vai haver um momento em que vai faltar produto no mercado. Exatamente por esse leque aí entre aprovação de projeto e lançamento e demanda de mercado. Então, é algo que a gente precisa ficar muito atento. A gente precisa buscar, quando a gente for buscar oportunidades de novos terrenos, novos mercados, se atentar para a velocidade de aprovação de projeto. Né? E aí a gente chega, beleza, projeto aprovado, RI registrado. Aí sim a gente entra o momento do lançamento e início de vendas, certo? E aí depois a construção, depois a entrega, enfim, depois a gente tem todo o caminho de assistência técnica que vai continuar um bom tempo com a gente ali como responsabilidade nossa. No entanto, muita gente acha que esse momento de lançamento, ele é um ponto na nossa régua aqui. E ele não é um ponto. Ele inicia toda uma outra régua de ações, que vão permanecer muitas vezes até a entrega.
Quantas incorporadoras venderam todas as unidades no lançamento e chegou na hora de repassar o cliente para a instituição financeira, o cliente não conseguiu aprovar todo o crédito dele, e ele ficou lá com 2, 3 unidades remanescentes depois de pronto, e aí a equipe de vendas já tinha migrado para um outro produto, para uma outra construtora, e ficaram aquelas 2, 3, 4 unidades ali esquecidas, pagando condomínio, manutenção, enfim, e você acaba depois tendo que fazer um belo de um desconto ou fazer alguma condição para se livrar daquelas unidades. Né? Então, é muito comum. Então, quando a gente precisa ter em mente que esse processo de vendas, ele começa antes do lançamento. E ele pode caminhar até a entrega do empreendimento. Então, ele não é pontual como um estudo de viabilidade. Ele não é pontual, ele começa e tem um longo processo pela frente, é claro que dependendo da sua velocidade de vendas. E aí a gente caminha para essas etapas, todas essas etapas a partir da aprovação, né, do RI, que é a primeira etapa, é a etapa que eu chamo de teaser, né, uma etapa pré-lançamento, que é uma etapa onde eu vou trabalhar com a curiosidade, despertar a curiosidade, despertar o interesse por algo que ainda não existe, por algo que não é um lançamento, eu não consigo comprar. Mas é nesse momento, esse periodinho curto do teaser, que eu vou atiçar a curiosidade do meu potencial cliente. Nesse momento do teaser, que eu vou começar a fazer os treinamentos para as equipes de vendas, para eles começarem a prospectar os clientes. Depois, sim, que eu vou para esse momento do pré-lançamento. O pré-lançamento é a hora de eu botar o cliente em posição de compra. É o momento de eu testar se a minha tabela de preços está coerente com o mercado. Se os pesos que eu joguei, às vezes, em uma unidade diferenciada, se ela está coerente. Como que eu sei disso, Flávia? Com a quantidade de propostas ou de consultas em cima de uma determinada unidade. E como que eu sei a quantidade de propostas em consultas e interesse em uma determinada unidade? Se eu estiver presente, se eu tiver controle, se eu tiver presença, que eu falo não a presença física, mas a presença de alguém da minha empresa na imobiliária, acompanhando um atendimento, sabendo como que está o volume de consultas, o volume de atendimentos no chat para o meu produto, o engajamento nas redes sociais, se o mercado está falando bem do meu produto. Isso tudo a gente faz no pré-lançamento. Por que a gente faz no pré-lançamento? Porque no lançamento eu tenho que acontecer. No lançamento eu já preciso ter gente assinando o contrário, e é aqui que a gente trabalha 2 elementos fundamentais: a escassez e o senso de urgência. O que acontece quando você vai no lançamento de um produto e você vê um monte de famílias comprando? Você fala, caramba, se eu deixar para comprar segunda-feira, eu vou ficar sem. Ou então, um empreendimento de alto padrão que tem uma super cobertura duplex com vista 360 graus para a cidade toda. Só tem uma. Né? Eu tenho esse senso de urgência, de escassez. Então, são nesses 2 elementos que a gente trabalha esse momento do lançamento. No pós-lançamento, é aquele momento que eu já falei, eu já fiz toda a minha campanha de produto, já cheguei nos clientes que eu queria comunicar, e aí as coisas começam a esfriar um pouco. É nesse momento que as imobiliárias parceiras, né, quando não tem uma imobiliária própria, começam a fugir para o lançamento do concorrente, o produto começa a ficar esquecido. E é exatamente nesse momento que eu preciso fazer ações de vendas, porque é a oportunidade de eu vender antes de eu entregar o empreendimento. Então, ele também é fundamental. E o estoque, que é quando a gente entrega o empreendimento e continua com unidades à venda. Esse momento é crucial, porque começa a ter despesas não só de condomínio,
mas de manutenção e de acesso também a essas unidades, como que as pessoas vão acessar, a forma de acessar uma unidade no empreendimento que já está pronta é completamente diferente, mas principalmente porque vai havendo um desgaste, uma desvalorização natural. O cliente que vai visitar um empreendimento que já foi entregue há 6 meses, por exemplo, ele chega lá no salão de festas do empreendimento e olha, já tem a parede descascada, vai lá na academia, já tem uma esteira em manutenção, e isso tudo desvaloriza o empreendimento novo. Então, também tem que ter essa preocupação do construtor, do incorporador, em manter esse produto sempre novo, que é a expectativa do cliente que compra um imóvel que nunca foi habitado. Então, eu falo que todas essas etapas, elas são conduzidas com ações previamente planejadas. Mas previamente planejadas por quem? Pelo incorporador, que é o grande protagonista da história. Eu gosto sempre, Simone, de fazer uma comparação. Tem gente que não gosta de ouvir, quem é amante do mercado imobiliário não gosta dessa comparação, mas eu gosto de fazer porque é um alerta, que é a comparação do mercado imobiliário com o mercado automobilístico. Como que funciona o mercado de automóveis no Brasil e no restante do mundo como um todo não muda? Você tem o produto, que é o automóvel, que ele tem todo um plano de vendas, que é a montadora que desenvolve. E você tem as concessionárias, que são os parceiros comerciais das montadoras. Essas concessionárias, para vender aquele produto, aquela bandeira, elas precisam seguir alguns processos. Como, por exemplo, se você for fazer um test drive num carro hoje, é bem provável que amanhã você vai receber ou uma ligação, ou um recadinho por WhatsApp, né, querendo medir a sua satisfação com o atendimento, ou saber se você tem alguma dúvida, né, ou pedir para você fazer um NPS ali de 0 a 10, qual é a sua nota do atendimento. Por quê? Porque a concessionária está fazendo um controle de qualidade. Também, porque muitas vezes esse controle de qualidade ele é exigido da montadora, isso quando não é a montadora que faz esse processo de pesquisa de satisfação. Para quê? Para saber se a concessionária, que é a parceira comercial dela, está cumprindo com a execução das suas ações conforme planejado. Então, quem dá as regras é a montadora. E não a concessionária. A concessionária é nota 10 em quê? Em execução, em operacionalizar as ideias da montadora, o plano da montadora. E no nosso mercado deveria ser a mesma coisa. Mas, infelizmente, não é assim. Não é isso que a gente vê acontecer, né? Não é essa a realidade das empresas, principalmente das pequenas e médias construtoras e incorporadoras no Brasil. Então, quando eu falo em protagonismo, eu falo sobre planejar, acompanhar a execução do meu planejamento, se eu não tiver uma equipe de vendas própria, que é a realidade da maioria do mercado, né, e garantir a satisfação do meu cliente depois. Esse é o protagonismo que eu acho que a gente precisa realmente trazer para o nosso mercado. Eu acho que ele é fundamental para o nosso mercado ser um mercado mais profissional, também na forma de vender. Ele até é um mercado profissional até a hora da venda. Da hora da venda, fica tudo meio maluco. Né? E eu brinco assim, que é engraçado, quando eu pego os meus clientes, eu olho assim e fico olhando o perfil de quem cuida de cada área, né? E aí você vê os engenheiros, os arquitetos, tudo ali até a parte de vendas. Da parte de vendas para frente, geralmente os engenheiros, eles correm. Por quê? Porque não conseguem implantar um processo tão facilmente
quanto os outros processos, porque depende de um fator que é muito instável, que é o fator gente. Para você vender, você depende de gente, do seu cliente que está instável e da sua equipe de vendas. Então, a gente precisa sim ter esse olhar para este final do processo do produto imobiliário, que é o que vai trazer efetivamente o seu resultado final, que é o seu lucro, que é o seu retorno. Então, o protagonismo, ele entra nesse papel fundamental que o incorporador, que o empresário precisa ter na hora de planejar e acompanhar a execução do seu lançamento. E aí, beleza, Flávia, eu fiz tudo direitinho, segui todas essas etapas detalhadamente, vendi 100%. Que maravilha, estou livre, vou passar para a próxima. Espera aí. Né? A gente tem aí um outro fator que ele só cresce, ele nunca diminui, que é a quantidade de clientes. Então, lembra aquele cliente que você tomou posse dele? Ele vai ser seu por muito tempo. Né? E aí eu não estou falando só das responsabilidades de contrato com esse cliente, da responsabilidade de assistência técnica, não. Eu estou falando responsabilidade de você fidelizar esse cliente. O que a gente, quando a gente fala em fidelização de cliente, o que a gente precisa oferecer? Né? Primeira coisa, informação. Esse cliente fica, o tempo dele com a nossa empresa é muito grande. Então, uma coisa que ele mais quer, que ele mais precisa e o que mais faz a diferença é informação. Então, quanto mais informação, quantos mais canais abertos de comunicação com esse cliente eu tiver, melhor. Tem cliente que vai te acompanhar no Instagram, tem cliente que vai gostar de receber um e-mail de acompanhamento de obra, tem um cliente que vai bater lá na porta da sua obra, tem cliente que vai bater lá na recepção da sua empresa. Então, informação nunca é demais em diversos canais. Não adianta você ter um site maravilhoso com um portal para o cliente, achando que todos os clientes vão achar maravilhoso entrar no site e buscar informação num guia lá com 10 itens. Não é todo mundo que gosta de se informar e sabe se informar da mesma forma. Então, muita informação em diversos canais de comunicação. A outra questão é a valorização desse cliente. É a gente valorizar a conquista desse cliente, que é um cliente que adquiriu um imóvel, seja o primeiro imóvel da vida dele, lá num programa Casa Verde Amarela, seja um imóvel de alto padrão, seja um imóvel para investimento. A gente precisa valorizar essa conquista. A gente não está vendendo casquinha de sorvete no shopping. Né? A gente muitas vezes está vendendo sonho. Muitas vezes não, a gente está sempre vendendo um sonho, né? No mínimo uma expectativa muito grande. Então, a gente precisa valorizar. E o que a gente também oferece? Fidelização. Mas, Flávia, você oferece fidelização? Você tem que ser fiel ao seu cliente? Sim. Fiel no sentido de que eu preciso fazer por ele tudo de melhor que eu conseguir. Fiel no sentido que enxergar o cliente como a melhor coisa que já me aconteceu. Então, sim, a fidelização por parte da empresa também. Então, toda vez que eu for fazer um lançamento, por que não dar oportunidade dos meus clientes que já são clientes comprarem com uma condição de pagamento diferenciada? Né? Por que não informá-los primeiro de algum movimento de mercado? Né? Por que não criar um grupo de investidores que vão ter oportunidades junto comigo? Isso são ações de fidelização. Então, a gente oferece também fidelização. E quando a gente oferece, a gente também recebe. O que a gente recebe? Boas avaliações. Né? Então, tem gente que pensa assim, nossa, mas o ciclo de recompra do mercado imobiliário é muito longo, então não vale a pena gastar muito em fidelização de cliente. Mentira! Né? Essa é a maior besteira
esteira que existe. Todo mundo hoje gosta, as pessoas gostam de emitirem opinião sobre um produto que elas adquiriram. Então, a avaliação dela é importantíssimo. Uma coisa é eu falar de mim mesma, eu falar, não, porque eu sou uma ótima consultora, porque os meus treinamentos são todos nota 10, e o meu aluno, o meu mentorado, falar, nossa, a Flávia é fera, a Flávia me ajudou em uma reunião de mentoria a economizar 50 mil reais num projeto de marketing mal feito. Enfim, outra coisa é o cliente falar de você. Então, isso é incentivar o cliente a te avaliar bem. Outra coisa, cliente, os grupos de WhatsApp que existem hoje, antes mesmo do empreendimento ser entregue, os empreendimentos já têm grupo de WhatsApp de morador. E aí, às vezes, lá na hora de fazer a vistoria no imóvel, um morador achou uma cerâmica rachada. Aí ele vai lá no grupo do WhatsApp, gente, absurdo, achei a cerâmica rachada. Todo mundo, depois que vai fazer as vistorias, faz o quê? Corre lá no banheiro para ver se a cerâmica rachada. Esse é o tipo de comportamento do consumidor de hoje e a gente precisa enxergar dessa forma. A outra questão são as indicações. Né? Há quanto tempo a gente já fala de indicação, de boca a boca? O nosso mercado, ele é fundamental. Porque você recebe pessoas no seu... Você faz uma festinha de aniversário, você recebe as pessoas, você recebe um amigo em casa, você demonstra no trabalho que você é feliz no lugar que você mora. Isso também é indicação. Então, é muito importante. E a fidelização como um todo. Existe também no mercado, e aí eu trago novamente o comparativo do mercado imobiliário com o mercado de automóveis, por que a gente tem orgulho de o sonho e depois quando a gente conquista o orgulho de andar numa Mercedes, num BMW, né, de vestir uma roupa de marca? A gente tem que ter orgulho, o nosso cliente também tem que ter orgulho de morar no empreendimento nosso. Né? Ele tem que ter orgulho de falar, né, da construtora que, mesmo precisando de assistência técnica, resolveu o problema em pouco tempo, né, da construtora que tem feito outros lançamentos, que tem crescido, que tem gerado empregos. Então, essa é a fidelização que a gente precisa buscar, e não apenas enxergar um pontinho que é a recompra do cliente. É claro que se esse cliente recomprar, maravilhoso, é o céu. Mas tem muita coisa que a gente pode receber antes desse momento e que a gente não está fazendo ação nenhuma para que isso aconteça. Então, esse é um ponto importante quando a gente fala em protagonismo do incorporador. Por quê? Com certeza, e é nesse aspecto aí, me desculpem as imobiliárias e os corretores, mas também faz parte do papel deles vender e partiu para a próxima. Quem vai cuidar do cliente é a incorporadora, gente. Então, assuma o protagonismo. Né? Tome posse do seu cliente, mais uma vez. E aí eu já caminho para um momento, né, importante, que é a gente parar de adiar os nossos desafios. Né? A gente está num momento de virada do mercado que a gente precisa parar de adiar os nossos problemas. E eu falo isso porque a minha atuação na ponta, como marketing e vendas, eu vejo que muitas vezes o cara fala, não, esse ano eu vou implantar a ISO na minha empresa, mas ele empurra fazer uma pequena equipe comercial porque ele está tendo dificuldade. Ele empurra o problema. Ele empurra. E a gente não está no momento de mercado de empurrar problema nenhum. Né? Então, não adie os seus desafios, não empurre os seus problemas, encare de frente o seu desafio de ser o protagonista do seu produto, porque daqui a um ano a gente vai desejar ter começado hoje. E hoje é até um dia especial para eu dar esse recado, que hoje é dia 2 de março, exatamente um ano atrás,
no dia, se eu não me engano, no dia 16 de março de 2020, nossos estandes de vendas foram fechados por causa da pandemia. E de lá para cá, quanta coisa mudou. E quem não se mexeu lá em março do ano passado, não está hoje aproveitando a onda positiva do mercado imobiliário. Ainda está lá afogado, tentando estabelecer a sua presença digital. Quem começou um ano atrás, quem se mexeu, quem correu atrás, quem trabalhou, quem ficou a noite sem dormir, mas mesmo assim foi lá e confiou, mudou e encarou de frente seu desafio, hoje está num outro cenário. Então, se você sente que a gestão de vendas é um desafio para você encarar, encare hoje, porque nós vamos entrar num ciclo de mercado que não vai te esperar. Então, esse é um recadinho importante que eu preciso deixar aí para quem e tem como desafio a gestão comercial, não dá tempo mais de empurrar esse problema. Então, Simone, eu queria deixar esse recado importante, que é um recado de ação mesmo, né? Não dá mais para esperar. Estamos entrando num novo ciclo de mercado, aos trancos e barrancos, segunda onda de pandemia e toda a confusão, mas nós estamos entrando num momento, talvez o melhor momento para o ciclo imobiliário, talvez do século. É o que tem dito, né, os estudos e todas as expectativas aí do setor. Uhum. Flávia, como você falou, o mercado imobiliário teve que se reinventar aí, né, e buscar caminhos para continuar ativo frente a essa pandemia. E eu acho que é até importante, né? Ficou clara, né, como você falou aí, a importância dessa tríade, né? Que envolve a incorporadora, o corretor, a imobiliária, quer dizer, para que haja essa integração, né? Para que todos estejam envolvidos de forma assertiva no processo, né, do lançamento imobiliário. Dentro dessa estratégia, né, de marketing, de vendas, como é que fica esses desafios? Quer dizer, como escolher, né, essa tríade frente a essas novas tecnologias, a esse novo mercado que se descortinou aí com a pandemia? Você tem alguma dica aí para quem está nos assistindo? Eu acho que por onde começar, né? Por onde eu vou começar? O que eu vou fazer primeiro, né? Eu vou fazer a minha rede social, eu vou fazer um site, ou eu vou tentar fazer uma parceria com uma nova imobiliária? Eu acho que o que vai responder essa pergunta é a sua demanda, né? É o seu cliente, é o perfil do seu cliente. O que vai fazer mais diferença de forma mais rápida nas vendas da sua empresa? Então, eu costumo, eu sei que muitos profissionais de marketing não concordam um pouco com essa afirmação que eu vou fazer, mas eu costumo começar pela ponta, pelo corretor. Antes de eu me preocupar em contratar um big sistema de CRM e tal, vamos tentar ir na ponta, no corretor, saber o que está acontecendo lá, fazer um cliente oculto, sabe? Pegar aquele seu sobrinho que acabou de formar e que está à toa em casa, sem emprego, dar R$200 para ele fazer um cliente oculto nas imobiliárias, para você saber em qual posição o seu produto está sendo oferecido, se ele está sendo oferecido, se ele é a primeira oferta que o corretor faz, ou se ele é lá a terceira, quarta oferta. Ou seja, antes de saber do seu produto, antes de se informar mais sobre o seu produto, o corretor já ofereceu 3 do concorrente. Sabe, dependendo da situação que você está, essa relação com o mercado, com as imobiliárias, com o corretor, ela pode ser até mais importante do que algumas estratégias de marketing em si. Porém, você tem que fazer, você tem que melhorar a sua relação com o mercado e ir encaminhando. Porque você tem que lembrar do funil de vendas. Né? Então, para eu ter cliente hoje sentado com o corretor para fazer fechamento, eu preciso ter cliente interessado com perfil lá em cima do meu funil.
Então, mas eu diria assim, o cara que falou, beleza, Flávia, entendi seu recado, vou encarar hoje esse desafio de fazer gestão comercial no meu negócio. Por onde eu começo? Eu diria, começa sabendo qual a sua posição em relação aos seus concorrentes. Como que o mercado tem ofertado o seu produto? Né? Quais são os grandes diferenciais do seu produto? Né? E principalmente, Simone, tem um negócio que eu falo 500 vezes, que é saiba quais são as objeções do seu cliente e trabalhe essas objeções. Em paralelo com os canais de comunicação da sua empresa. Isso, às vezes, eu nem falo, porque isso é o básico. Então, tenha diversos canais de comunicação. Tem o chat online, tem o WhatsApp, responda aos e-mails, né? Tenha um sistema que permite você ter um histórico dos atendimentos para que você possa acompanhar a qualidade e a quantidade desses atendimentos. Mas eu diria assim que o passo número 1 é a sua posição no mercado. Essa você pode mudar de imediato estreitando a sua relação com os corretores do mercado, e eu acho que, em termos de resultado, faz muita diferença, quase que imediata, a forma como você se posiciona. Uhum. É ter um foco mesmo de imersão, né? Um foco no cliente, em você enxergar tudo que envolve, né, o seu lançamento imobiliário, o perfil, enfim, bem bacana. Joia. Isso aí. Ok, então eu queria fazer um convite, então, para quem está com a gente hoje e para os nossos futuros espectadores aí, para compartilhar essa live class, né, no canal do Sindos com Rio. A gente consegue compartilhar aí nesse linkzinho do YouTube pelo WhatsApp também o link. Então é muito legal se você conhece, se você tem um sócio, um parceiro comercial, um amigo que você acha que precisa encarar esse desafio, compartilha com ele. Eu também tenho muitos conteúdos, se você gostou, se você quer me conhecer melhor, eu tenho muito conteúdo no meu blog. Então, no meu site, flaviaroncetti.com.br, eu tenho um blogzinho que é onde eu compartilho conteúdo, vídeos, mas principalmente artigos. Simone, eu adoro escrever, nós temos isso em comum. Eu gosto de criar conteúdo, então no meu blog, geralmente, eu compartilho conteúdos de todas as áreas do mercado imobiliário, com foco sempre em gestores de incorporadoras, de imobiliárias, corretores, tento falar um pouquinho sobre generalidades e também entrar em alguns assuntos específicos. Então, eu convido todo mundo para ir lá conhecer. E as minhas redes sociais, em geral, também, toda semana eu estou trazendo conteúdo relevante para o mercado. É verdade. A Flávia aí é bem ativa, né, nessa área. E, inclusive, a gente tem que falar também dos cursos, né, que você ministra para Educo Front-End. E, enfim, como eu falei, quem acompanha nossas redes, nosso informe, fica sempre por dentro aí do que vocês estão oferecendo lá para esse setor. Flávia, foi muito bacana, muito esclarecedora a sua apresentação. Queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado esse convite. Não temos perguntas, nossos ouvintes aqui estão tímidos. Ainda, né? Ainda, porque o pessoal pode fazer a pergunta aí a qualquer momento no YouTube e marca a gente, que aí a gente responde. É verdade. Como a Flávia bem falou, né, é importante que todo mundo compartilhe, reveja, caso tenha perdido aí alguma parte do nosso webinar, porque realmente foi uma apresentação bem esclarecedora para quem trabalha no mercado imobiliário e quer aí ter sucesso, né, nas vendas do seu lançamento imobiliário. Flávia, vou repetir aqui o agradecimento do Sindos com Rio, a sua participação, agradecer também a Educ.end e, enfim, vamos nos encontrar aí nos próximos webinars, agradecer a todos vocês que nos assistiram até agora, desejar uma boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, boa tarde e até a próxima. Obrigada, boa tarde.